Olá, eu sou o Rafael Laetano Leonello, professor aqui da Escola de Administração da SPM São Paulo. Hoje a gente está iniciando uma série de podcasts sobre inteligência artificial. Estamos aqui com nosso ilustríssimo convidado, Roberto Mansur, Head de Data Science Engineering da Suzano, e também meu amigo e colega professor Fábio Câmara. Bom, no nosso primeiro podcast, a gente está aqui com o Roberto para falar sobre inteligência artificial generativa, sobre competências que são importantes para trabalhar com inteligência artificial. Então, sem mais delongas, vou pedir para o Roberto se apresentar e falar um pouquinho também sobre o trabalho dele na Suzano, que é a maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e líder do mercado brasileiro no segmento de papel higiênico. É isso mesmo, Roberto? É isso aí, cara. Muito desafio na cadeia como um todo. Muito orgulho de trabalhar na Suzano. É uma empresa que tem uma cadeia que começa no agro, industrial, uma logística muito extensa. A gente produz muito produto para mais de 100 países hoje, né, distribuindo. Então, uma logística complexa também. E a gente tem muito desafio de dados, né? Então, é por isso que eu estou lá trabalhando na área de dados, né? É uma área que acelerou muito nos últimos 5 anos. E, bom, eu fui ali, talvez a primeira pessoa que chegou, né? Eu tenho hoje, né, falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho aproximadamente aí uns 20 anos de experiência na área de tecnologia, talvez trabalhando diretamente com dados e 100% em dados aí, talvez uns 10 anos. Tenho mestrado na área, né? Sou engenheiro de formação e tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Maravilha. Acho que vale também contar um pouquinho sobre onde que esse podcast está inserido, né? A gente faz parte do hub de inovação do Inova. O Fábio, né? O Carlos Rafael, que é o outro professor que não pôde estar aqui conosco, e eu. A gente toca essa iniciativa, né, dentro do projeto Inova, que é um projeto recém-lançado aqui pela SPM, que visa conectar, né, a SPM e o mercado, tá? Transformar aí esse num grande sistema de inovação. Então, Roberto, acho que a gente poderia começar comentando um pouquinho para a gente, né, sobre o papel da tecnologia, o papel dos dados, o papel, né, a gente vai chegar lá daqui um pouquinho, da inteligência artificial numa empresa como a Suzano, né, que trabalha aí com celulose, trabalha com que tem aí no seu core de produção, né, uma indústria bastante tradicional. Boa, boa. Cara, assim, acho que a Suzano, assim, para quem não conhece, tem mas muito desafio de tecnologia e muito desafio de dados. Começando lá no início da nossa cadeia, né? Então, assim, para a gente produzir a celulose, o tixo, né? O papel higiênico, que está nas prateleiras do supermercado, ou para outros produtos que utilizam do papel, né? Seja a caixinha ali, por exemplo, do fármaco, né? Do remédio. A gente começa 7 anos antes, né? Com os produtores locais, eventualmente com fazendas próprias, plantando eucalipto. E esse plantio, ele é feito com seleção clonal, então sim, são clones selecionados, né, que vão gerar isso depois, né, uma produtividade de campo. Então tem muita decisão já no início da nossa cadeia. Qual clone que eu planto, em qual fazenda, em qual clima, em qual estado, dependendo inclusive de questões de mudança climática. Então a gente tem assim, uma área de inteligência muito grande nesse aspecto, né? Então já começou ali, né? Então, assim, 7 anos antes a gente já está pensando na tecnologia e como a tecnologia pode mudar e alavancar nosso negócio. Legal. Durante esse ciclo de 7 anos, são tomadas N outras decisões, né? De silvicultura, né? De decisões que vão afetar a produtividade florestal. Também são muito baseadas em dados, né? Então, muitos dados para suportar essas decisões. 7 anos depois, estamos colhendo essa floresta. Pô, qual fábrica que eu vou transportar? Nem toda madeira é igual, qualidade, volumes, diferentes formas de transporte, custos diferentes, modais diferentes, né? E como eu disse, até fábricas e demandas pontuais que variam dia a dia. Pô, como é que é gerir tudo isso? Então também muita tecnologia, muita gente, muito processo conectado, né?
Depois que essa madeira chega na indústria, né, e a gente está falando de várias fábricas espalhadas pelo Brasil, né, talvez 7 grandes fábricas ali de celulose, poxa, como que a gente processa isso de forma inteligente, né, para maximizar a sua produtividade? E o legal, né, do nosso negócio, a gente é um negócio muito verde, então toda vez que esse eucalipto está crescendo, a gente está capturando carbono também do ambiente. Então a gente é negativa, né, na geração de CO2, a gente captura CO2, a gente captura mais CO2 do que a gente emite. Então, enquanto tem vários setores e várias indústrias começando a se preocupar, né, para zerar, né, vou zerar meu crédito ali de carbono, nós estamos dizendo que a Suzano ela é negativa. Ela já captura muito mais, assim, e já está no mercado, inclusive, de venda de carbono, né, para outros setores. Mas, enfim, quando eu vou produzir a celulose, eu ainda tenho o subproduto da energia verde. Então, a gente ainda tem decisões na fábrica, inclusive de alocação de vapor, que também usa dados, que também temos produtos ali de dados, que tomam essa decisão pelas pessoas ali e ajudam as pessoas nessas decisões, né? Então, estamos gerando energia verde, né, para o nosso sistema elétrico nacional. Legal. Depois disso, legal, nem toda celulose que eu produzo é igual também não. Então, eu tenho vários SKUs ali. Alguns SKUs viram papel, alguns viram ticho. Como é que eu faço uma gestão de clientes, demanda, estoque, cadeia, logística, S&OP na veia, né? Então, muitos desafios ali de otimização, por exemplo. Depois a gente tem uma logística internacional longa, né? Muito para a Ásia, para o mundo todo, mais de 100 países que eu comentei. Então, assim, tem muitos desafios de dados. Então, assim, não subestimem, assim. É um verdadeiro parque de diversão. Outro dia eu estava com alguns colegas fazendo umas contas, né? A gente falou assim, poxa, mas a gente fala que a indústria tem muito dado, né? Então na indústria a gente tem muitos sensores, muito parecido com a IoT, né? Pô, tem muitos sensores ali em tempo real muitas vezes. Pois bem, quantos registros a gente gera, né? Registros de dados ali, né? É um sensor num certo momento com um certo valor, né? Em uma certa unidade de engenharia, seja temperatura, pressão, qualquer coisa. Quantas medições que a gente tem por ano na Suzano? A gente fez uma continha. Mais de 1 trilhão só nessa parte, né, de time series, né, séries temporais, dentro da indústria com a IoT. Só nesse aspecto. Se a gente botar os georreferenciados que a gente tem no campo, com todas as informações que a gente vai medindo ali ao longo do crescimento dos últimos 7 anos das plantas, das florestas, esse número explode. Então é isso, assim, tem muito desafio para dados, então assim, é por isso que eu tô lá, e o nosso objetivo é sempre transformar. Sem contar com o lado da demanda que você comentou também, né? Toda a parte de tratamento de dados para entender, poxa, 7 anos o mercado muda bastante, né? Mas como é que foi a jornada de utilização da inteligência artificial na Suzano? Como é que vocês vêm trabalhando isso? Desde quando? Como que está sendo essa jornada? Boa. Eu diria que nos últimos 5 anos acelerou muito. Então, assim, eu estou na Suzano há 5 anos, né? Então, eu cheguei para ser essa pessoa que seria o responsável por montar esse núcleo digital que a gente chamou naquele momento, mas que é, no fundo, um núcleo de dados, né? De Advanced Analytics, com engenharia de dados também. E de lá para cá, eu diria que a gente vem acelerando esse processo, né? Muito com... eu fui, né, a pessoa número 1. Hoje, no time de dados, de tecnologia, de uma forma geral, nós estamos falando de mais de 60 pessoas dentro da Suzano, trabalhando com esse tema, buscando fazer produtos digitais. Então, a gente também entrou na cultura ágil, na cultura de geração de produtos. A gente começou inicialmente, né, como eu falei, há 5 anos, com uma parte mais preditiva e prescritiva, né? Estava ali muito disponível, problemas ali que estavam muito óbvios, né, e traziam muito benefício para o negócio. Então, a gente começou por ali. E eu diria, né, fazendo essa conexão talvez com a inteligência artificial, com modelos de linguagem, eu diria que no último ano, né, a partir do início do ano passado, 2023, janeiro, talvez ali março de 23, eu diria, nós começamos também com o movimento de Gen AI, né, de Generative AI, de como que esse tipo de tecnologia pode também alavancar e ajudar a gente a resolver esses problemas de negócio, né? E eu acho que, né, a partir dali a gente foi descobrindo alguns casos e depois a gente pode compartilhar por aqui. Eu acho que tu tocou num ponto aqui também que é interessante, Roberto, que em algum momento ali da jornada digital da Suzano, um foco na inteligência artificial generativa. Né? Então, eu acho que também é interessante aqui para os nossos ouvintes fazer aí alguma
uma breve, né, explanação, né, sem muito tecneza aqui para o pessoal mais leigo, Sim. mas o que a JI tem de especial, né? Que tipo de problema a gente consegue resolver, por exemplo, com JI que antes não conseguia com um modelo preditivo, né, ou mesmo prescritivo? Boa, boa. Assim, falando bem, assim, né, fazendo bem rápido essa parte, mas assim, os modelos de linguagem, né, Large Language Models, né, LLM, né, eles são modelos que foram treinados, né, são modelos enormes, né, matematicamente falando, são baseados em redes neurais, né, então assim, são como se fossem redes que imitam ali os neurônios humanos, né, fazendo uma analogia. Mas basicamente eles têm uma quantidade absurda de neurônios, assim, numa escala, né, computacional que antes não era praticável, mas que hoje em dia já é possível. E treinado numa base de dados de conhecimento também baseada na internet, que é absurdamente gigante, né? Basicamente livros digitalizados, Wikipedias e coisas no geral. Assim. Então, com isso, esses modelos começaram a um pouco a surpreender pela sua capacidade, né? Inicialmente, quando a gente fala basicamente o que o modelo faz, né, matematicamente. Qual a probabilidade da próxima palavra, dado que você tem uma entrada, né? Então, eu tenho um contexto de entrada, né? A Suzano é um grande produtor de... E aí ele faz essa, né, de celulose, de papel. Então, ele vai completando isso. Mas a partir de um princípio muito simples como esse, e com outros artifícios, né? A gente conseguiu fazer uma geração de interação humana, né? Como se fosse chat, né? Ou até um reason, né? Uma capacidade de pensamento, né? De fazer um raciocínio que às vezes espanta, né? Então, a partir disso, a gente consegue, por exemplo, escalar esse tipo de modelo e colocar esses agentes, né? Presentes na empresa, fazendo um papel ali como uma espécie de um analista júnior, né? Eu até destaco ali a palavra do analista júnior porque esses modelos também cometem erros. Sim, né? sim. Não são infalíveis, né? Então eles também têm suas limitações. Mas eu consigo escalar eles, né? Eu consigo, num certo momento de demanda, colocar 100, num outro momento colocar 0. Ou colocar 1000, colocar 100, 0, então depende. Eu posso escalar isso de forma muito fácil. Então eu acho que esse que é o potencial que levou, né, e que leva, né, hoje em dia, as empresas a começarem a estudar esse tema. Uhum. Tá. E, bom, tu falou um pouquinho da jornada, né, da Suzano, né, como que ela migra aí, né, de uma lógica mais preditiva, né, e prescritiva, e hoje está se aprofundando mais em inteligência artificial generativa, o JI. Como que tu vê, né, esse tipo de movimento, né, em outras empresas, né? Tu acha que isso é um movimento natural que as empresas vão fazer? Isso vai ser um movimento que deve ser feito por empresas maiores, né, que têm mais recursos, como, por exemplo, a Suzano, exige muita mão de obra especializada, né, para esse tipo de movimento? Aí eu acho que assim, esse setor, assim, eu acho que ele tem algumas especificidades ali. Eu diria que tem as grandes big techs que estão treinando de fato esses modelos, né? Então quando a gente fala assim, poxa, eu quero um modelo de linguagem, é claro que já existe a estratégia open source, que é muito da Meta, né? Mas eu diria que tem algumas outras estratégias do Google, né? Do Google também tem seus modelos, a Microsoft ali junto com a OpenAI. Então necessita, né, de um potencial computacional de dados e de pesquisadores muito grande. Então tá uma corrida, né, nesse sentido, né, quase uma corrida do ouro ali. Se for uma corrida do ouro, quem está vendendo, né, a par é o pessoal da Nvidia, né, ali, que também está navegando muito bem ali nesse, né, é só ver o preço de mercado da Nvidia hoje em dia, Sim. que está navegando muito bem nessa onda. Por outro lado, tem as empresas que vão pegar essa tecnologia e, de fato, aplicar. E a Suzano se coloca nesse papel. Assim, de tomar esse tipo de modelo. Eventualmente pode ser até uma estratégia open source, pode ser uma estratégia também de refino de modelos, né? Então não precisa usar o modelo as is ali de mercado. Existem algumas preocupações que a gente pode falar depois, né, de privacidade, né, dos meus dados, né, do que vai ser usado, né, pelas big techs, por exemplo, versus eu usar um modelo privado versus usar um modelo open. Então tem uma série de discussões ali na mesa. Mas eu diria que, assim, cada vez mais a gente vai ver empresas, né, tentando entender como esse tipo de tecnologia muda seu negócio, né?
e muda a forma de operar. Vai ter muita coisa comum, né? Então, quando a gente fala de escritório, né? Essa parte de back-office, então acho que várias empresas, né? Várias corporates compartilham muita coisa. Mas do negócio em si, eu diria, né? Do celulose, da produção, das fábricas, eu acho que cada um vai ter que descobrir um pouco como que esse tipo de tecnologia vai ajudar. Né? Seja em ganho de produtividade, seja em redução de custo, seja até eventualmente transformar o seu negócio, né, de uma forma diferente. E conta um pouco pra gente como que, assim, onde vocês estão aplicando mais? Internamente, externamente, né? Pô, legal. Então, assim, como eu comentei, a gente está numa onda de aplicar, buscando casos que façam sentido e aplicar esse tipo de tecnologia. Não faz muito tempo, né? Foi início do ano passado. Puxa, é um negócio realmente muito novo, né? Para todo mundo. Mas de lá para cá, assim, a gente vem encontrando muitos casos interessantes, né? Então, assim, um dos casos que a gente aplicou, a gente falou, poxa, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de processos, pessoas e tecnologia, né? E aí a gente falou, pô, legal, eu preciso transformar, eu preciso de pessoas, né? De processos, e a tecnologia talvez seja 30% dessa brincadeira. A gente falou, poxa, e se, né, no treinamento de pessoas, a gente começasse a usar esse tipo de ferramenta? E a gente tem um processo interno, né, de feedback 360, e com base nesse feedback você faz planos de ação individuais. E esses planos de desenvolvimento, esses planos de ação, a gente colocou o quê? Uma inteligência artificial, que baseado no feedback, já dá aquele, vamos dizer assim, aquele inicial, né, aquela sugestão inicial para as pessoas, para os colaboradores começarem a trabalhar em cima. Falar, poxa, olha, tem umas sugestões aqui de desenvolvimento para você. Trabalha elas. E é interessante, como é que a gente fez isso? Passamos para a inteligência artificial, como que era o nosso processo interno, quais eram as nossas premissas, as nossas divisões ali, né, as nossas visões e missões, o cargo da pessoa, né, assim, ó, essa pessoa é um CEO, né, um diretor, é um gerente, é um analista, e recebeu os feedbacks 360 desta forma, e os feedbacks que ela recebeu. Com base nisso... Roberto, desculpa te interromper, mas essa passagem pro modelo, ela é feita de que forma? Ela é feita por código ou ela é feita por prompt de texto mesmo? Isso é legal. Nesse caso específico, a gente só fez o prompt engineering. Então, nós criamos o quê? Um prompt engineering baseado na nossa base de dados. E aí, com essa interação do sistema com uma API, aí, como eu comentei naquela discussão, né? A gente tem um modelo que a gente tem totalmente privado. Então a gente não está usando uma OpenAI ali como, né, como a gente chega ali, né? Try ChatGPT. Tudo que você coloca ali, eventualmente, pode ser usado para treinamento. Mas, se você instanciar o modelo para você, não. Aí a forma é um pouco diferente. Então, a gente instanciou o modelo, até da OpenAI, privado. E aí, com base nisso, a gente consegue ter um pouco dessa privacidade, né, das pessoas. Pouco não, né? A gente consegue garantir a privacidade das pessoas e fazer isso de forma segura também, e escalável, né? Então, basicamente foi isso. Então, esse projeto específico, a gente foi muito nesse prompt engineering, nessa composição, nesse fine tune ali, tá? E você está dando um exemplo que melhora significativamente não só a eficiência do processo, né, no caso de pessoas, como a eficácia, né? Perfeito. Volumes, né? As pessoas às vezes não faziam, né? Então aumentou a quantidade, né, de PDIs que são feitos no sistema e a qualidade dos PDIs, porque ele também começou ali a ajudar um pouco, né? A guiar. É uma espécie de copiloto, né? De cada colaborador. Sim. E já deu para sacar, assim, do tipo, qual usuário, né, que acaba performando melhor, né, conseguindo extrair mais valor desse copiloto, né, desse assistente, né, deu para perceber alguma coisa já desse tipo? Essa parte é bem interessante, assim. Quanto mais a pessoa entende o princípio, mais ela consegue tirar valor daquilo. Então, assim, se você pensar assim, poxa, tudo bem, tem um prompt ali, né? Mas se a pessoa sabe, poxa, eu posso aqui eventualmente pedir uma outra, né? Tem coisas do tipo assim, não gostei, eu peço uma outra, né? Eu posso, poxa, existe uma variabilidade nesses processos. Se eu clicar 10 vezes, eu vou receber 10 feedbacks diferentes. Desculpa, vou receber 10 PDIs diferentes, né? Mas o feedback é o mesmo. Mas baseado no mesmo feedback. Então, isso, de certa forma, se a pessoa consegue entender esses aspectos, né, probabilísticos, ou como trabalhar algumas coisas de prompt, eventualmente ele consegue resultados melhores. Eu diria que quem está mais antenado ali consegue usar melhor a ferramenta, né? Então, essa compreensão ali do funcionamento, né, não precisa ser, né,
um modular ali, né? Exato. Mas essa compreensão um pouco do funcionamento dela, dessa mecânica probabilística, então ela é útil para o usuário. Total. Muito útil. Né? Esse foi um dos casos de uso, né? Aí eu posso talvez citar alguns outros aqui. A gente também fez, assim, quando a gente fala de inteligência artificial também generativa, eu realmente acredito, e até nem é palavras minhas, até do Bill Gates, né? Ele fala assim, poxa, ninguém hoje em dia vai, sei lá, entrar na Amazon fazer compra, né? Vai ter uma inteligência artificial, pô, gostei de tal livro, compra lá pra mim. Então ele não vai ter mais aquela, né? Eu preciso do UI, né? Da interface e tal. Então, na realidade, se você pensar bem, essa inteligência artificial é uma interface. Então, nesse conceito, o que a gente fez? Falou, tá bom, então vamos testar também esse aspecto, né? Aspecto de interface com tecnologia. Então, também, por isso eu falei, pessoas, processos, né? Então esse foi na faceta tecnologia. A gente, às vezes, tem algumas transações de almoxarifado, de entender estoque, peça, se ela tem, se não tem, se a peça tem peça similar. Como eu falei, é um processo muito complexo, né? O time de suprimentos outro dia comentou comigo, falou, pô, a gente tem mais de 500 mil tipos de NIs, né, de peças possíveis de manutenção ali que são usadas dentro da Suzano. 500 mil. Falei, caramba, é muita coisa, né? E tá crescendo. Assim, tá estável? Não, tá crescendo. Tem coisa nova entrando, projeto novo entrando. A gente tá com um projeto cerrado, né, no Mato Grosso do Sul, que vai partir agora em julho de 24. Pô, tá assim, bombando. Enfim, visto esse problema, a gente falou, poxa, será que a gente consegue criar uma interface mais amigável para essas pessoas que estão ali no dia a dia, fazendo várias e várias consultas por dia, até exatamente essa experiência diferenciada? Foi aí que a gente construiu o Vagalumen, né? Que era, poxa, uma inteligência artificial que textualmente a pessoa consulta dados que estão no SAP, por exemplo, contidas em várias e várias transações. Né? Então ele consegue saber ao mesmo tempo, né, o tipo da peça, o NI, a quantidade, de onde que está, qual é o almoxarifado, se tem algum bloqueio, se não tem, se tem reposição, enfim, uma série de questões ali. Né? Então, a gente que trabalha também aqui na SPM em parceria com o Instituto Kaizen, né? Esse desperdício de tempo que você evita, né? Desperdício de recursos, você vai numa linha de aumentar a produtividade de uma forma que eu acho que a gente não tinha previsto que fosse acontecer, né? Perfeito. Inclusive de insights também, né? Porque eventualmente se você recebe mais rápido essa informação, você analisa mais e eventualmente você fala, poxa, mas espera aí, nós temos estoque de 2 peças similares, será que não pode ser uma? Pô, legal, reduzir custo, posso reduzir um estoque. Então, a análise crítica humana continua existindo. Né? O que ele está ajudando é como se fosse uma interface ali para a pessoa obter informação, tá? Sim. Não, é que aqui tu tocou num outro ponto, né, que Boa. acho que chama atenção também, que é quando o usuário, em vez dele entrar lá no RP, né, e sei lá, procurar, né, fazer lá, percorrer, né, um labirinto até chegar numa determinada consulta, ele pode ir direto no chat, pergunta ali para o assistente, né, e obtém aquela informação. Perfeito. Isso também deve acontecer com e-commerce, né? Então a gente pode dizer aí que a forma como a gente vai interagir com sistemas de informação, eles devem também ser modificados. Sim, eu acho que vai ser impactado. A gente, às vezes, eventualmente, tipo, ter até um sistema sem interface gráfica, né? É meio louco isso. Pode acontecer. Back-end e inteligência artificial. Sim. Pô, pode começar a ser uma tendência, né? Mas enfim, uma interface básica sempre vai ter, né? Sim. Porque comandos por voz, né? Exato. E um outro caso de uso nessa parte de processo, a gente também utilizou um processo bem interessante, como eu falei, nas fábricas de celulose. A madeira chega e eu preciso cozinhar ela, exatamente para separar a fibra que é usada na celulose da lignina e de outros ativos ali que são usados em outras partes do processo, eventualmente para gerar energia, para gerar outros tipos de produto, mas eu preciso separar elas e a gente chama esse processo de cozimento, né? De fato, eu estou cozinhando ali a madeira, os cavacos e tal. E esse processo ele é bem complexo e ele tem impacto em toda a cadeia. Assim, uma decisão que eu tomei ali, ela encadeia muito rápido. E os manuais de operação somam mais de 1000 páginas, né? Assim, puxa, um negócio mega complexo. Operadores ali, cabeça branca, né? Que já estão ali acostumados, com muitos anos de experiência, já conseguem tomar decisões mais inteligentes. Poxa, muito baseado nessa experiência e nesse conhecimento de processo. E alguns outros que estão começando, vão aprendendo nesse dia a dia. Como é que a gente acelera essa curva, né? A gente pensou, poxa, por que não criar um assistente, né, para ajudar essas pessoas nesse processo tão complexo, né, que é o processo de cozimento.
foi aí que entrou a Ana Maria, né? Que foi a nossa especialista de cozimento. Sim. Então ela é um chatbot que funciona ali dentro do nosso sistema de comunicação interno, no caso é o Teams, que ajuda, né? Consulta a documentação para a pessoa e ele consegue fazer uma busca ali de uma forma muito mais intuitiva, né? Então ele faz uma pergunta, ele não faz uma busca por tópico, né? Ele está fazendo uma pergunta, poxa, como eu estou com um problema na pressão, na peneira, qual que é o meu troubleshooting aqui e tal? E aí ele, poxa, ele vai dando as opções, né? Então também eu acho que também é todo né, uma avenida aí de aplicação desse tipo de tecnologia. E aí, em termos de competências necessárias, né? Que tipos de competências são necessárias para, por exemplo, tocar a Ana Maria, né? Conversar com a Ana Maria? Como que vocês vêm trabalhando as competências nesse sentido? Boa. Eu diria assim, eu vou falar um pouco primeiro do time que construiu a Ana Maria, né? Então, assim, como eu falei, então a gente está tomando alguns modelos privados da OpenAI como o pano de fundo, né? Nesse processo da Ana Maria, por exemplo, a gente utilizou o que o pessoal chama de RAG, né? Recovered Augmented Generation. Né? Acho que, basicamente, assim, falando bem simples, né? Basicamente, ele cria do documento alguns códigos, alguns embeddings, e a partir disso eu consigo fazer buscas, né, da pergunta por similaridade. E aí depois eu enriqueço o meu prompt, e aí ele consegue responder ali de forma muito, muito interessante, intuitiva e humanizada, né? Para fazer isso, a gente pensou inicialmente assim, poxa, em termos técnicos, né? Que tipo de capacidade? Será que é um cientista de dados, é um engenheiro de dados, é um engenheiro de machine learning, é um analista de dados? Quem que faz isso, né? A gente percebeu assim, uma afinidade muito grande com o time de engenharia, né? Porque, poxa, a gente está tomando aquilo como uma API, a gente está publicando, fazendo DevOps, a gente está, de certa forma, né, guardando documentação, então preciso construir um back-end, como é que eu guardo aquele dado da documentação, como é que eu guardo o dado gerado pela documentação. Tem peças de tecnologia aparecendo nesse caminho, banco de dados orientado a vetores. Poxa, então tem muitas coisinhas, muitas peças acontecendo e o time de engenharia mostrou uma afinidade muito grande para isso. O time de ciência de dados entrou ali na parte prompt, no refino. A gente chegou até a cogitar, talvez fazer um treinamento, um fine tuning, que seria possível, como eu comentei, dentro desses modelos maiores de linguagem. Mas a gente optou pelo RAG mesmo, sem fazer um fine tuning. Então, o cientista de dados colaborou ali com a parte de prompt, até o time de negócio colaborou com a parte de prompt também. E o time de engenharia foi, vamos dizer assim, o alicerce, né? A fundação para a construção disso. Então é uma coisa diferente que, eventualmente, se perguntasse lá atrás, você poderia falar, não, você não é um cientista? Sim. Não, cara, nesse caso, para tomar dessa forma, né, esse tipo de tecnologia, o engenheiro se mostrou muito mais capaz, né, para fazer isso. Porque se a gente pega lá um produto digital de vocês, antes de 23, por exemplo, um modelo preditivo, o cientista de dados era o backbone desse processo, né? Agora, quando você pega esse tipo de modelo de linguagem, o engenheiro toma o protagonismo, né? É uma coisa bem interessante aí. E no lado do uso? Boa. E do lado do uso, assim, normalmente, a gente percebe o seguinte, os operadores mais curiosos e que tentam entender como que o que está por trás ali está acontecendo, como que, vamos dizer assim, né, como é que a cozinha está operando ali por trás, são os operadores que tiram as melhores respostas do sistema. Porque todo mundo já tem uma experiência com ChatGPT, né, com Bard, todo mundo tem um pouco de experiência disso. E normalmente é assim, você vai fazendo uma pergunta, não vai muito bem, aí você insiste, você muda seu repertório, aí ele, opa, achei. Então é muito isso. Então quem está interagindo mais ali, tentando, opa, peraí, ele bateu ali porque ele não deve ter achado, deixa eu fazer uma pergunta um pouco diferente. Peraí, com base naquela resposta anterior, olha, pega um pedaço daquela resposta anterior, melhora com isso, então ele consegue melhores resultados. Então eu diria que ter essa interação, entender como funciona, isso serve para todo mundo, né? Assim, tô falando de operadores de gestor, né? Sim. Então, um cara bem especializado naquele ramo, não precisa ser um especialista em modelos de linguagem, mas entender esse mínimo, ele tira mais fruto, né? A gente poderia dizer que, então, claro, tem o ato de interagir ali, né, do usuário com o chatbot, né, fazer um prompt, por exemplo, mas isso que tu está comentando, eu acho que é uma coisa até que depende da interação dele, né, uma coisa uma mentalidade que ele tem, né, uma compreensão que ele tem em relação ao funcionamento daquela tecnologia, né. É isso. E depois teria a gente poderia fatiar desse jeito, né, e depois ter uma outra
uma outra habilidade importante aqui, que aí sim é o prompt em si, né? Que se fala tanto no tal do prompt engineering, né? O prompt engineering a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Assim, Sim. tem muita mágica acontecendo ali que a gente às vezes não consegue explicar, né? Sei lá, os casos engraçados, casos engraçados, sei lá, um psicólogo, talvez um psicólogo, cara, os modelos de linguagem precisam de um psicólogo. Assim. Sim. A gente É bem humano, então, ele imita bem humano, né? Imita bem demais. Mas talvez, cara, assim, você entender aquele processo, talvez até um pouco de conhecimento humano vai te ajudar nessa busca de informação, né? Eu tava lendo, assim, entre vários, tem muito artigo, nós estamos sendo bombardeados de coisas. Mas eu tava vendo um outro artigo que, se você der um reforço positivo para ele, né, antes de fazer a pergunta, eventualmente a resposta vem melhor. Pô, você é capaz, você vai fazer isso, você é aquilo, né? Quase, né? Coisa quase humana. Sim. Então eu diria, quem faz psicologia tem grande potencial aí para ser um bom prompt engineer. Um prompt engineer, né? Sim. Isso está mudando Isso está mudando o processo de contratação? Como é que isso está avançando para os RHs, né? Não só para os profissionais técnicos, mas também para os profissionais de negócio. Como é que isso está mudando? Ou se não está mudando, como é que isso vai mudar? Eu acho que assim, a gente tem muita interface com profissionais de várias áreas dentro da Suzano. E cada vez mais, eu diria que assim, ter um pouco, assim, independente do que a pessoa faz, ter um pouquinho de tecnologia às vezes é um diferencial, né? Eu sou um bom planejador, né, um administrador, e conheço um pouco de tecnologia, pô, isso é um diferencial. Porque invariavelmente você vai tratar com um modelo de modelo de otimização, um modelo preditivo, um modelo de linguagem, você vai ter um copiloto. Então, assim, eu acho que isso é uma nova realidade. Então, tem que ser um especialista? Não é isso. Tem que ser um programador, tem que saber Python? Não tô falando isso. Eu tô falando ele ter um pouco de afinidade, trabalhado, ter aquela curiosidade, já ter feito alguma coisa de tecnologia, ele mesmo, né? Já fiz isso, já fiz aquilo, tô sempre antenado naquilo outro. Ter um pouco de afinidade com linguagem, pode ajudar também, linguagem de programação. Mas não precisa ser um programador nato, não é isso que a gente está falando. Mas cada vez mais os nossos times estão conectados com essa skill, assim. Então deve ser uma tendência que eu acho que só vai acelerar, tá? Ainda nessa conversa, né, das competências, né, eu acho que tem umas coisas legais aqui na tua fala, que traz ali, né, uma cabeça de psicólogo que eventualmente pode ser útil ali para interagir com a máquina, né? E aí uma coisa que a gente já vem debatendo aqui há algum tempo no grupo, e é sobre, pensando ali naquela divisão clássica, né, analítico, né, e criativo, né? Uma sensação que a gente tem, eu gostaria de entender, assim, se contigo se tu acha que faz sentido, né? Mas se essas tecnologias, né, elas pedem aí um profissional não tão especialista, né, mas parece que uma pessoa mais generalista, né, que conheça tanto a parte analítica, talvez uma parte ali de funcionamento da inteligência, mas também tenha aquela parte ali não estruturada, mas não linear, né, não estruturada, que às vezes é mais de um pessoal mais criativo, né? Então, assim, tu vê assim, a importância de juntar essas duas pontas, né? E se sim, né? De que forma, né? Assim, a gente trabalha com squads, né? Então, como eu falei assim, Ana Maria, o Vagalume e as outras iniciativas lá do Somos, que eu comentei do PDI, todas elas a gente trabalha com um squad multidisciplinar. Então, a gente sempre tem aquele espaço do especialista, né? Daquele engenheiro que vai fazer o DevOps, a esteira, vai botar o código. E ele tá usando, hoje em dia, ele tá usando inteligência artificial também. Sim. Lá dentro do Visual Studio, lá tem um gerador de código dele. Eventualmente ele faz as consultas dele. Então esse processo também ele já tem um copiloto ali que está ajudando ele, né? Mas tem esse espaço desse especialista, né? Desse engenheiro. Mas dentro desse processo sempre tem, poxa, né? As ideias, a geração, a estratégia, esse UX, né? O XY. O Y talvez menos, porque a gente está falando que eventualmente o Y pode ser substituído pela inteligência artificial, mas tem um pouco ainda. Mas eu diria esse UX, né? Assim, como é que isso vai realmente alavancar? Como é que isso vai mudar a forma que a pessoa trabalha? É sempre bom ter esse ponto de vista dentro do grupo, né? E uma pessoa, claro, e outra pessoa que entende profundamente como é que aquilo era feito antes, né?
também para a gente provocar essa mudança e garantir que essa transição aconteça de forma tranquila, né? É sempre a máxima, né, que a gente vem ouvindo de vários especialistas, em conversas anteriores com você também, está disponível para todo mundo, né? Quem vai usar da melhor forma vai necessariamente exigir conhecimento, repertório da própria pessoa. Então, isso não vai substituir a pessoa, vai ter que continuar buscando conhecimento para poder tocar a tecnologia, né? Isso não é substituível. Não, de forma alguma. De forma alguma, assim, o que nós estamos falando aqui, como eu comentei, assim, é um copiloto, um auxiliar, uma ajuda. Poxa, mas assim, no dia a dia, quem está operando o digestor, né, aquele exemplo, é um operador, a gente tem um operador, ele tem uma ajuda ali, né, que está auxiliando ele ali. Poxa, quando a gente fala do almoxarifado, essas decisões de manutenção são muito críticas, importantes, o que precisa ter, etc. Peças, equipamentos, poxa, isso ajuda ele, mas não resolve todo o problema. Né? O PDI, idem, né? Assim, as pessoas estão lá, tem que ter a responsabilidade pelo desenvolvimento de cada uma delas. Sim. Então, esse aspecto assim, da responsabilidade humana ainda está em todos os processos. O que a gente tem visto assim, de forma mais ampla é esse copiloto, essa ferramenta ajudando a produtividade. Similar, talvez, aí o celular, né? Assim, poxa, hoje em dia todo mundo tem celular. Sim. O que é o celular hoje para as pessoas? Uma bela de uma multiferramenta, né? Um chaveiro suíço aí, talvez. Sim. A gente estava, né, falando, né? E aí, dando uma descontraída agora, que eu estou usando muito, né? ChatGPT, né? Eu uso, assim, boa parte do dia eu estou ali, né? Consultando. E aí eu uso para tudo, né? Qualquer coisa que eu faço, né? Antes eu vou ali e dou uma consultada para ver o que ele acha, né? Então, para escrever um e-mail, para escrever um texto, né? Para, não sei, fazer uma conta, melhorar um código, escrever em inglês, né? Então eu escrevo em inglês e aí eu peço para ele ali dar uma revisada, putz, veio um texto muito melhor, né? Com cara de nativo. E aí, uma coisa que ocorre, assim, é o que vai acontecer, o que aconteceria se me tirasse o ChatGPT, né? E aí eu achei muito, muito curiosa, né? Muito interessante a tua resposta, que tu disse. A mesma coisa que aconteceria se tirar o teu GPS na hora de dirigir, né? Cara, em São Paulo eu não ando sem GPS, não. Então, a gente vai acabar ficando dependente, como a gente está dependente, né? Cara, eu tenho uma história engraçada, cara. Outro dia eu tava com minha esposa, com meus filhos, passeando em São Paulo. Eu me distraí, não trouxe meus carregadores, nem do carro, nada. Meu celular descarregou e da minha esposa também. Aí eu falei, pô, como é que as pessoas se localizavam, né? Sim. Aí eu falei, já sei. Meu pai sempre ia, eu lembrei do meu pai. Meu pai sempre ia no posto de gasolina. Sim, foi o que eu pensei também. Aí eu parei no posto de gasolina, cara. Juro. Perguntei pro cara, pô, né, eu moro ali e tal. Aí ele, pô, cara, liga seu GPS aí. Eu falei, pô, eu tô te perguntando por que meu GPS tá descarregado. Ele, pô, cara. Nossa, e agora? A gente tá... Aí foi me dando uma... Ele ligou o GPS dele. E mostrou, vai por ali e tal. Isso é para mostrar que, assim, não, a gente evolui, a gente vai evoluindo. E esse tipo de ferramenta vai ser isso, assim. Acho que hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar, pô, peraí, tô sem inteligência artificial. Pô, peraí, agora meu copiloto tá desligado. Então... Sim. Tem um ponto que você já falou, mas eu queria que fosse reforçado nessa gravação aqui, que é a questão da privacidade. Boa. Né? Você já falou da questão do PDI, eu queria que você reforçasse, né? Como que a gente pode, para as pessoas que estão começando nesse mundo, né? Perfeito. Isso é garantido? Então, acho que isso é uma ótima forma de começar, eu diria, e foi o nosso caminho que a gente escolheu, foi buscar os parceiros, né? Então, tipo, Google, a gente conversou com o Google, com o Microsoft, com o OpenAI, e a gente falou, poxa, quando a gente vai ali no ChatGPT, a gente, pô, imagina, né? O presidente da empresa quer mandar um e-mail para a China, super estratégico. Aí ele pega o conteúdo do e-mail, joga ali, pede para traduzir para o chinês. De certa forma, não que vai ser público, mas isso pode ser usado para um treinamento de uma inteligência artificial. E eventualmente lá no futuro, se alguém fizer uma pergunta, né, em relação ao que um presidente mandaria, né, brasileiro mandaria para a China, esse e-mail dele vai ser usado ali, né, como uma referência, né, enfim. A gente falou, poxa, isso a gente não quer.
e a gente instanciou um modelo privado. Então, assim, basicamente, é lógico que tudo tem um custo, né? Então, você paga um custo por isso, mas você usa um modelo que ele é seu. É como se fosse, por exemplo, quando você tem o Outlook, né? O Outlook de e-mails ali. O Outlook é da Microsoft, mas o e-mail que eu mando é meu. Então, fazendo essa analogia, seria similar. Então, poxa, o modelo ali ele foi trazido pela OpenAI, no caso, mas o conteúdo é meu, não pode ser usado para treinamento. Então, é sempre importante você garantir isso no início, para não ter nenhuma questão depois no futuro, né? Maravilha, eu acho que a gente percorreu boa parte aqui dos nossos principais tópicos, né? E aí tinha uma, que já caminhando pro final, né? Fechar um pouquinho, de uma forma um pouco mais divertida, falamos de um monte de coisa aqui interessante, né? Inovadora, transformadora, mas contar os casos da Ana Maria, né? Sempre tem, cara. Assim, a gente tava, esse caso é bem interessante. Você vai cercando, né? Assim, como eu falei, a gente trabalhou com prompt. E aí o prompt é aquela pergunta que você faz para inteligência artificial. O pessoal chama de prompt, né? Legal. A gente vai cercando ela para, assim, poxa, ela tem que se comportar, né? Como uma profissional que auxilia, né? E aí nos primeiros testes que a gente foi fazer, foi até eu que fiz o teste. Falei, cara, será que esse negócio não vai fazer contar piada, né? Imagina, o operador tá lá, você quer, me conta a piada do dia. Pô, não vai pegar, não é negócio Ele legal, né? Sufoco ali. Mas sei lá, mas ela não deveria responder, né? Sim. Tinha uma premissa, ela falou, acho que ela não deveria responder. Falei, então tá, deixa eu fazer a pergunta aqui então. Me conta uma piada, Ana Maria. Aí ela, por que a celulose não é convidado pras festas? Eu falei, porra, né? Porque sempre acaba em papelão. Sim. Aí eu falei, pô, caramba, bicho. Até a piada tá no contexto. Assim, eu falei pra ela, olha, você é uma especialista de celulose, vai responder perguntas no contexto. Ela conseguiu tudo que eu falei. Depois a gente teve que cercar mais especificamente, porque piada não podia contar, né? Mas esse é o tipo de coisa que é muito difícil você cercar todos os casos de uso, assim. Quando a gente tem roteiros de teste, né, quando você faz software, né, você faz roteiro de teste. Então, o que é o roteiro de teste? Entrada e saída esperada, entrada e saída esperada. No caso da inteligência artificial, a gente tem uma probabilidade de saída que deveria ser correta. Então, nos nossos scripts de teste, a gente tem lá 80%, 90% de assertividade. E fazendo a mesma pergunta, assim. Eu rodei o script de novo, eventualmente ele acerta uma pergunta, erra outra e vai para 89, 87, 94. Então existe essa variabilidade, né? Que não é normal quando a gente faz software. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender também a lidar, né? Sim, ela gera muito mais conteúdo imprevisível, né? Exato. Ainda que, estou dizendo, assim, ainda que você controle todos os parâmetros que geram essa imprevisibilidade. Porque tem alguns parâmetros que você controla ali dentro dos modelos. A gente controlou esses parâmetros e ainda assim ela contou a piada. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que saber trabalhar. Então, eu acho que colocar em casos de uso, talvez assim uma dica, né? Colocar em casos de uso, talvez, de cliente externo, de atendimento de cliente externo, eu não recomendaria como um primeiro caso de uso da empresa, né? Assim, eu sugeriria ela trabalhar interno, ver aquilo, aprender com aquele processo antes de botar para o cliente ali uma promoção, uma coisa desse tipo, né? Então é muito aprendizado, assim. Cara, e é uma tecnologia super nova, né? Super nova. Maravilha. Em nome do Inova e da SPM, te agradecer, Roberto, pelo teu tempo, compartilhar o teu conhecimento, tua experiência, né? Agradecer também a Suzano por ter nos emprestado aqui, né, nessa 1 hora de bate-papo. Fábio, quer complementar também? Roberto, muito obrigado, né? Obrigado por inaugurar nosso primeiro InovaCast, né? Nosso podcast de inovação. Quem está assistindo, por favor, né? Compartilhe, dê seu like aí no nosso canal, né? Sim, claro, importante, né? Esse é o primeiro de muitos, Roberto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por toda a parceria aí que a gente tem feito com Valeu, gente. Obrigado. E fazer meu jabá aqui, assim, a gente sempre tem vagas de tecnologia. Então, assim, já que eu tô na SPM aqui, né? Opa! Sempre vai, assim, a parte de recrutamento sempre aberta, assim. A gente tá sempre buscando profissionais ali que gostam, né? Tanto de negócio quanto de tecnologia e juntos os dois muito bem. Tá.
Então, cara, qualquer coisa, né? Pode passar meu LinkedIn aí e entra em contato comigo. Tá E bom? a gente tem o outro lado também, né? Sempre tem os Perfeito. alunos querendo trabalhar. Perfeito, é isso aí. Então tá, obrigado, vamos encerrando por aqui. Até a próxima, pessoal. Até a Obrigado. próxima.